Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, que a semana tenha sido leve e abençoada. Inicialmente, antes de iniciarmos a nossa reunião de estudos, mandar um feliz Dia das Mães, né? Feliz Dia das Mamães para todas as mamães do mundo, as mamães que nos acompanham aqui, né? Sejam abençoadas. O Dia das Mães, claro que ele serve como um gatilho para aqueles que talvez não lembram tanto da importância das mães, para que possam remontar novamente as mentes aí e agradecer, né? E louvar, valorizar todas essas mães que tanto são importantes na criação, na orientação dos filhos e todo o amor. Na minha opinião, o amor da mãe para com seus filhos, claro que há ressalvas, mas o amor da mãe para com os filhos, ele seria o amor que mais se aproxima do amor que o Cristo nos orientou. Sejam abençoadas. Vitória, passa a prece inicial, fazendo um favor. Pai nosso que sai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos começar neste momento a leitura e o estudo do livro Vinha de Luz, e livro do Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E a lição de hoje é a de número 7, aos discípulos. Aos discípulos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo, Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos, prevalece o movimento de filosofias utilitaristas. E ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado, irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos.
Os tempos de agora são aqueles mesmo que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e os gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo, e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Uma lição grande, bastante grande. E olha, vou falar uma coisa para vocês, significativa demais. Emmanuel veio no seu modo mais puro nessa lição aqui. E nós entenderemos um pouco a respeito disso. Fiquem à vontade, se assim desejarem, abrir o microfone, passem suas percepções, suas indagações e tudo mais, ou até mesmo utilizando-se do chat aqui, né, do nosso bate-papo aqui da própria reunião. E aí, a lição é aos discípulos. Emmanuel inicialmente traz uma passagem evangélica, né, uma passagem bíblica, na onde ele faz menção, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos, preste bem atenção, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É um versículo, na verdade, que Emmanuel nos traz, que ele nos traz um gatilho de entender melhor qual que é essa parte do evangelho, né, propriamente falando do Cristo, que Paulo, né, Paulo de Tarso aqui, ele nos traz. E aí, eu abri aqui esse capítulo, né, do Evangelho de Coríntios, na onde ele traz essa percepção de Paulo. E assim, é legal porque o portal, né, o site na onde que eu abri, que na verdade traz as lições da Bíblia online, tem uma parte aqui na onde que se volta para esse versículo 23, mas na verdade ele vai do versículo 23 até o 31, e ele tem um subtítulo aqui dentro desse capítulo 1, que é Cristo, a sabedoria e o poder de Deus. E aí eu vou pegar só alguns versículos aqui, para nós chegarmos até esse contexto aqui, tá? É para o nosso estudo e a lição, de um certo modo, nós adquirirmos mais conhecimento, né? Ficar mais sutil o nosso estudo aqui. E a partir do versículo 18, que é esse subtítulo aí de Cristo, a sabedoria e o poder de Deus, ele traz assim, ó, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Versículo 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Olha, que interessante isso daqui, né? Olha só, versículo 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. É interessante nós considerarmos isso, porque hoje estamos no ano de 2023 e faz muita remetência a nós. Porque existem vários sábios que não trazem sabedoria alguma, e existem vários intelectuais que não utilizam o intelecto para o lado moral.
Então é interessante a gente remontar uma passagem bíblica dessa e entender que, olha, cuidado com o que escutamos, cuidado com os intelectuais, cuidado com os sábios que se julgam sábios, cuidado com, de um certo modo, os poderosos, os políticos, os formadores de opinião, né? Cuidado com os influencers, cuidado com os youtubers, cuidado. Olha que interessante, né? Nós temos uma remontagem dessa. Claro que a lição ela é muito grande, né? Dentro desse capítulo 1 de Coríntios aqui, mas é interessante que existem alguns norteamentos, alguns ensinamentos para nos passar consideráveis e que atrela muito bem nos tempos atuais. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. O que está sendo passado a nós, né? A sabedoria humana, ela, em grande parte, se não quase toda, ela não nos remete a Deus. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Agora versículo 22. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Os judeus queriam milagres. E os milagres, literalmente falando, né? Queriam mágicas. Queriam acontecimentos extraordinários do magnetismo. Queriam curas. Queriam pães multiplicados. Queriam peixes multiplicados. Queriam Jesus sobre a água. Queriam esses milagres. Os gregos, sabedoria. Mas uma sabedoria, de um certo modo, humano-material. Né? Tanto que, para cada obra que se existia, e até hoje mesmo tem remetências dessas crenças, dessa fé, que cada coisa tinha um Deus diferente. Né? E aí esses deuses eram deuses até de sabedorias, né? Na onde eles eram especialistas no que faziam. Deus do fogo, Deus da água, Deus do ar, Deus do céu, Deus da terra. Então, tinha vários deuses na onde fazia remetência à sabedoria. E aí, chega-se o versículo 23, que é o da lição. Nós, porém, pregamos o Cristo crucificado. Ou seja, a crença e a fé no Cristo, ela é essencial. Lembre-se, gente, daquele momento em que Cristo estava na casa de Marta e Maria, irmãs. Importante remeter que essa Maria não é a mãe do Cristo, tá? Marta e Maria eram irmãs. Enquanto Maria prestava atenção no Cristo, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, Marta, desesperada, querendo agradar o Cristo, com uma boa alimentação, com uma boa estadia, com um bom aconchego, e desesperada para isso acontecer, na onde Marta, um momento, perde, vamos dizer assim, a paciência, e fala para o mestre Jesus, Jesus, por favor, pede para Maria me ajudar, eu não estou dando conta do serviço. E Jesus responde para Marta, Marta, o mais importante Maria já escolheu, né? Acalme-se. Venha, sente-se a nós, o verdadeiro alimento, o verdadeiro aconchego, o verdadeiro ensinamento estava nas palavras do Cristo. Então,
quando traz essa passagem aqui, que é o versículo 23, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, né? Sim. E aqui, olha que interessante, né? Porque aqui fala loucura para os gentios, mas a gente sabe muito bem que os gentios eram os gregos, né? Então, ó, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, aqueles mesmos judeus que procuravam só milagres. Eles não queriam, talvez, tanto escutar o Cristo e seus ensinamentos. Eles queriam os milagres por si só. Eles queriam o produto e o resultado de algo que os beneficiaria, tá? E loucura para os gregos, onde os gregos só procuravam a sabedoria, principalmente material, e Cristo trazia muito mais além disso. Olha que interessante, né? É muito bom, por vezes, remontar até a própria Bíblia, porque para aqueles que, de um certo modo, falam a doutrina espírita estuda a Bíblia, é óbvio que estudamos a Bíblia, o Novo Testamento, né? E claro que também, com o embasamento do Evangelho segundo o Espiritismo, conseguimos colocar dentro de um estudo bem responsável coerência dentro desses estudos, né? Importante, isso para nós é crescimento espiritual, crescimento embasado no aprendizado. Vamos continuar? A lição aqui agora é a seguinte, que Emmanuel traz através das percepções dele dessa passagem, que é o versículo 23. A vida moderna, é importante falar que esse livro aí é de pouco mais de 70 anos, né? A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Olha, que coisa, não? Porque, claro, que na continuidade, dentro da leitura que nos foi feita, a gente vai ver que há toda uma continuidade de raciocínio. Mas vamos já pegar uma primeira percepção desse primeiro parágrafo. Olha essa parte. Pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Sou cristão? Sigo as palavras do Cristo? Procuro exercitar o máximo as práticas exercidas pelo Cristo? Então, se estou em Cristo, nova pessoa eu sou. Então, se eu tenho mazelas, principalmente morais, eu tenho que praticamente lutar contra elas. É sempre importante falar que se existe o contexto inimigo no nosso planeta, que nós não consideremos o nosso irmão. A nossa luta é contra nós mesmos, é contra as nossas más tendências, é contra os nossos vícios que carregamos de longa data. É ali, é com nós mesmos. Quando Jesus disse que não veio trazer a paz, mas sim a espada, não é para guerrear com nossos irmãos. Essa guerra é nossa. Essa cruz é nossa. Então, se eu sigo Cristo, se estudamos sobre o Cristo, se temos os exemplos dele, até mesmo os milagres, que na prática, no material, ele nos remete a uma lição moral e espiritual, sim. Se nós temos todo esse, vamos dizer assim, esse conglomerado de bênçãos que Cristo veio nos trazer, aproveitemos, mas aproveitemos no sentido de nós nos modificarmos. Na doutrina espírita, nós utilizamos muito o termo, a palavra burilar. Burilar o espírito. Vamos melhorar.
mas com ações santificantes. Se algo que for santificante for muito contra o meu desejo, é luta. É luta. Então, esse primeiro parágrafo aqui, Emmanuel, ele nos remete que se nós estamos pregando em nome do Cristo, a melhor pregação seria as ações diárias da vivência do Cristo. Perdoar é um desses itens. Difícil demais, hein? Muito difícil. Nós somos uma humanidade, uns em mais graus, outros em menor grau. Outros já conseguiram despojar, mas ainda a humanidade carrega um orgulho ainda, né? Um orgulho que nos trava no caminho. E é contra esse orgulho que nós temos que desenvolver o Cristo. O Cristo que nos tanto nos ensinou, o nosso mestre, é nele que ali reside nossa luta. E a luta não é com o meu irmão. Jesus já tinha falado. Se alguém acertar-lhe uma face, ofereça-lhe a outra também. Claro que não é para se tornar objeto de sacrifício. E se oferecer a outra face, é você abrir um leque aí de opções para que você não propague essa briga, você não propague essa discórdia. Isso é oferecer a outra face. Por vezes se pega muito nos milímetros do literal, né? Não, a questão é mais sutil. Se alguém te ofendeu, não é para você abrir mais campo para te ofender mais. É você já não retornar a ofensa. Chico Xavier já nos remontava isso também. Enquanto é o meu próximo que me faz mal, isso é uma luta dele. O mais importante é nós não fazermos mal ao próximo. É nós não prejudicarmos o próximo. É nós não humilharmos o próximo. É nós perdoarmos o próximo. Essa luta é nossa. Então, quando a Chico Xavier nos traz esse tipo de orientação, é para nós realmente pensarmos nos nossos comportamentos diários. O parágrafo seguinte traz: o homem que se internou pelo território estranho dos discursos, discurso, né? Ó, o Rangel fala muito. Será que faz muito, Rangel? Olha, é um esforço diário. Sucumbo. Falho muito, muito, muito. Mas veja, o gatilho está dado. Tenho que lutar comigo mesmo. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos respondentes à elevação da palavra, a palavra daquele mesmo que prega discursos. Né? Se não praticou, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Nós temos isso bem visível como exemplos, né? É importante falar que nós estudamos muito a respeito disso, que é necessário que haja os escândalos, mas ai daquele por onde o escândalo vier. Nós temos muitas figuras religiosas que, entre vezes ou outra, estão em meio a escândalos de qualquer religião, de qualquer doutrina. Não estamos elencando essa religião, essa doutrina, essa religião. Não. É em qualquer uma. Pois bem, você que faz discurso, você que prega, você que orienta, você por si só não está conseguindo domar aquela, vamos dizer assim, entre aspas, fera que você vem carregando de outras vidas, é escândalo, vai ser motivo de escândalo, mas vai ser aprendizado para todos nós.
aprendizado como não se comportar, aprendizado de como agir, né? Então, isso são exemplos. E Emmanuel nos traz isso. Reparem, uma lição de 70 anos, aproximadamente, nos remontando, nos trazendo algo muito atual, né? As lições, né? Os livros, os estudos são direcionados para todo e sempre para a nossa vida. Então, dá a impressão que isso foi escrito hoje. Mas não. A realidade espiritual nossa traz isso neste planeta. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas. Olha só, vamos ver o que é essa filosofia, né? Esse estudo de vida utilitarista. E ainda agora, não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios. Não vamos falar nada a respeito disso, não, né? Palácios. Verdadeiros grupos religiosos montando palácios, montando templos gigantescos, né? Ó, montando palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. Esses psicólogos são os psicólogos que estão dentro das doutrinas e religiões. Aqueles que conseguem, de um certo modo, movimentar o, vamos dizer assim, né? Qualquer líder religioso que consegue fazer com que os seus fiéis, né? Ô, Fabiano, você havia caído? Eu caí, a bateria do notebook acabou. Ah, tá. Não, tranquilo. O que acontece? Esses líderes religiosos, de um certo modo, que trazem consigo e tem o poder da palavra, né? Ele tem o poder, as palavras deles persuadem, né? E isso é importante, porque isso serve de exemplo para dentro dos seus fiéis. Mas nós temos que tomar cuidado, porque o que Emmanuel traz aqui? Que eles são psicólogos. Então, a palavra deles tem poder, mas a verdade, ela tem que vir junto com essas palavras, né? Então, veja bem, essa pequena parte aqui, ó, onde ele chama atenção, né? Esses palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. Então, de um certo modo, muito desses líderes religiosos, seja ele de qual vertente religiosa for, ele consegue acarretar com ele uma massa muito grande. E olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Porque se ele falar para a pessoa fazer assim, a pessoa faz. Fazer daquele outro jeito, faz. Então é uma responsabilidade muito grande. Então uma responsabilidade de um líder desse, né, religioso, baseado no Cristo, ela é grande demais. Nós temos um trabalho muito gigantesco para desenvolver em cima disso. Que aquele que possua o dom da palavra, que ele possa utilizar de maneira saudável, de maneira a fazer com que os outros irmãos, os outros coleguinhas nossos que estamos aqui no planeta Terra, possa vir a desenvolver, possa vir a melhorar. Tá vendo como Emmanuel ele vem nessa lição um tanto quanto, olha a diferença de lições, né, dentro do próprio livro Vinha de Luz, lições com as percepções, vamos dizer assim, Emmanuel, ele vem com uma tonificação aqui um pouco mais áspera, para quê? Para nós aprendermos e entendermos todas essas nuances. Eu estou em Cristo, então que eu procure agir o máximo como Cristo agiria também. Ou age, né? Cristo está vivo entre nós aqui, nosso governador.
É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que se preferiu à crucificação ao pacto com o mal. Olha que interessante, chama a atenção o seguinte aqui, porque nós temos nossas cruzes individuais, né? Nós temos as nossas cruzes isoladas. A cruz, muitas vezes, que eu carrego, não é que outra pessoa, até mesmo na minha família, tem que carregar. Mas a gente se compactua nesse sentido. Mas não, é um modo meio que isolado, né? E olha só, ele vem citar aqui também aquela questão, porque muito se fala daquele que prega, mas nós temos a outra parte, que é a grande maioria, e aí ele vem trazendo, cada um com a sua história, cada um com o seu histórico de vida, e não é a vida só essa encarnação, não, é a vida decorrente de várias outras encarnações, inclusive considerando o plano espiritual, que é a verdadeira vida, né? Então, Emmanuel, ele faz aqui, ó, veja bem, vou ler esse trecho final aqui, ó, revelando em suas obras isoladas. Então, tem muita gente fazendo muita coisa, inclusive, para ajudar o próximo. É a obra isolada. É a obra que não aparece em outdoor. Não é uma obra que transparece, mas está trabalhando como Cristo trabalhou. E é isso que Cristo quer de nós. É isso que Cristo quer dos discípulos. Por isso que a lição chama aos discípulos. É como se Emmanuel tivesse falado assim para nós, ó, isso aqui é uma carta aberta aos discípulos, àqueles que seguem Jesus. Então, tomemos atenção com relação à orientação de Emmanuel. Sigamos. Novos discípulos, por isso, vão surgindo. Além do sacerdócio organizado, que é o sacerdócio, preste bem atenção quando ele traz essa questão do sacerdócio organizado, que é aquele sacerdócio dentro da igreja, na onde cada um tem o seu papel relevante ali dentro. Então, olha só, novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado, dentro o que ocorre nas igrejas, o que ocorre nas doutrinas, é fora disso também. Porque, olha, tem muita gente que não está dentro das religiões, mas que está fazendo muito mais do que aqueles que estão dentro, que estão realmente trabalhando no que Cristo orientou. É isso. Quando Emmanuel traz, além do sacerdócio organizado, são aqueles anônimos que estão trabalhando em nome do Cristo. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. O que Emmanuel quer trazer aqui? Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados. É importante a gente relembrar isso. Que o nosso irmão está sofrendo por vezes. E o nosso irmão está em miséria. Mas não é a miséria só do mundo, é uma miséria espiritual. E o nosso irmão é aquele pequeno que necessita de auxílio. É importante nós entendermos isso. Porque em grande demanda, o planeta, ele nos provoca o quê? O vencer na vida. O que é o vencer na vida? O vencer na vida é eu derrotar o meu irmão? O que é o vencer na vida? O vencer na vida é eu ter um cargo considerável, ter um ganho considerável, ter isso. E tá tudo bem, nós temos um livre-arbítrio para correr isso. Mas a gente quer, de repente, compactuar. A humanidade, por vezes, grande, uma parte dela, quer compactar e quer estar somente com alguém que tem posses, e quer estar do lado somente de alguém que tenha poder, que tenha bens. Emmanuel, ele nos lembra aqui muito bem. Nós somos irmãos de muitos necessitados, inclusive nós. Existem palestras motivacionais que falam assim: você que quer crescer, não anda com os derrotados. Opa, peraí. Esses derrotados, será que é o meu irmão que ele necessita de auxílio?
Será que esse derrotado é aquele que está passando necessidades físicas e necessidades espirituais? O que é? O que essa motivação do mundo aqui ele está querendo nos ocasionar? Ah, se você quiser ficar bem de vida, se você quiser ficar rico, você não pode andar com perdedores. Que perdedores são esses? Esses perdedores que tantas vezes lutaram aí e não estão conseguindo ir para frente. Quem que é esses perdedores? Quem que esses intelectos sábios aí estão querendo nos direcionar? Lembra agora mesmo aqui na Bíblia? Tomemos cuidado com esses sábios, com esses palestrantes motivacionais. Ele pode estar fazendo nós abandonarmos os necessitados. Há quase 2000 anos, aqui, Emmanuel citando lá no meio do século passado, porque já estamos há mais de 2000 anos de Cristo. Então vamos lá? Vamos adaptar aqui. Há mais de 2000 anos, Paulo de Tarso... que ele faz remetência a Paulo também, né? Mas Paulo de Tarso, que vai ser 2000 anos ali também aproximadamente. Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Olha, de novo, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Paulo fazia alusão a isso. Que é muito montado o que nós sobrevivemos aqui hoje. Esse mundo corporativista, esse mundo de falsos profetas, esse mundo de sábios, né? Faz muita alusão a isso. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, estamos tratando disso, né? Prosseguem na mesma posição do início de todos os tempos. Só que mudou o vestuário, mudou-se as plataformas, mudou-se o jeito de se passar isso, mas continua-se a mesma coisa. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. Se eu sou discípulo do Cristo, eu tenho que me comportar como um tal. E isso requer esforço. Renúncia. Renúncia de si mesmo. E aí sim, estaremos norteados no que é mais sublime, que é o Cristo vivo dentro de nós. Entre eles, surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com um verbo santificado pelas ações testemunhais. Continuador do Mestre, gente, doutrina espírita, o Consolador prometido. Eu separei uma lição aqui também do Evangelho, deixa eu ver qual que é o horário, 11h20, né? Temos um tempo legal aqui. Eu separei uma lição do Evangelho, que é uma lição que me chamou a atenção na época que, inclusive, eu era criança e depois adolescente, que é quando eu não cheguei a ler, né? Eu fui numa palestra onde o palestrante estava explanando sobre essa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu fiquei um tanto quanto, né, abobado. E aí eu até saí perguntando para o meu pai e para minha mãe, né, que foi uma reunião aqui no Centro Espírita aqui do Lar de Ofélia, que nós havíamos ido, eu não lembro do palestrante, né? E olha que interessante. Os vendilhões expulsos do templo. É rápido essa lição, ela não é muito grande, porque ela remete a conteúdos bíblicos, inclusive, que nos são trazidas
informações da vivência do Cristo. São 2 lições aqui. Vendilhões expulsos do templo. Chegaram, pois, a Jerusalém, e, havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo. Olha que interessante, né? Estavam utilizando o templo religioso como um meio de comércio. Não quero fazer nenhuma uma ligação com o que ocorre hoje, tá? É apenas um contexto da lição mesmo que estamos estudando aqui. E derribou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentiam que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhe: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. O que, ouvindo os príncipes dos sacerdotes e os escribas, andavam escogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admiravam a sua doutrina e tinham medo dele. Essa passagem que nos traz é Marcos, no capítulo 11, versículo de 15 a 18, e também é semelhante a Mateus, que nos traz no capítulo 21, versículo 12 e 13. Tem uma nova parte aqui. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Eu trago essa lição porque eu acho, na minha percepção, que nós podemos fazer uma alusão também a essa lição do Evangelho segundo o Espiritismo dentro do conteúdo estudado aqui no Vinha de Luz, dessa lição, né, aos discípulos. Por quê? Veja bem, dentro dos templos, de um certo modo, existiam os extorquidores, existiam os exploradores, que estavam ali em movimentação, e olha, não quero fazer nenhum tipo de ligação com o que ainda ocorre hoje, tá? Mas, claro, serve como um alento aí para nós entendermos que ainda o processo ainda é moroso e lento para desvencilhar desse tipo de negócios e comércios dentro da própria religião. Olha que coisa, né? E aí Jesus, ele chegou num salto mais alto, né? Ele chegou no ponto mais alto dele, na onde ele deu a sensação que ele perdeu a paciência, mas não façamos esse tipo de juízo de Jesus. Jesus, com a sua autoridade moral, quis colocar ordem e equilíbrio na onde, por vezes, muito já ensinado não estava ocorrendo. Então, Jesus, em alguns momentos, como todo espírito evoluído e Jesus, um espírito celeste, o que acontece quando um filho nosso, por vezes, faz alguma coisa que não está certo? Nós chegamos de uma maneira, por vezes, mais racional e procuramos orientá-los. Pois bem, Jesus, enviado para nós aqui, para nos nortear, né, para nos dar o caminho, também, por vezes, tinham que... Opa, peraí, colega. Não, mãe, tô falando, não me escutam? Então, vamos utilizar de uma certa força aqui para que, olha, essa força que estamos fazendo aqui agora, você volta um pouco para trás e atente-se às lições, aos testemunhos e aos ensinamentos. Nós somos assim. A todo momento nós temos que levar um chacoalho. Somos crianças espirituais ainda, há muito tempo aí correndo por encarnação a encarnação, passando por provas e expiações e precisando, sim,
ser chacoalhados, ser chamados a atenção, entendermos o verdadeiro significado que Cristo veio nos passar. Aparece aqui, é isso aqui, aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. Se estamos embasados na fé, e essa fé ela tem que ser exercitada, essa fé ela tem que ser raciocinada, nós não, preste bem atenção, nós não temos que temer, porque nós passaremos por situações de todos os tipos, mas é para o bem maior. Então, a orientação que o Emmanuel nos faz é o aprendiz fiel, que somos nós, porém não se atemoriza. E aí vem o último parágrafo dessa lição. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhes são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Ele quem? Nós. Seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Que nós possamos, de um certo modo, renunciarmos esses vícios morais que já vemos carregando ao longo tempo já, aproveitarmos as oportunidades das lições, dos ensinamentos de Jesus Cristo, principalmente nosso mestre, e de todos aqueles que nos trazem conteúdos e lições significativas para que podemos evoluirmos, principalmente moralmente, espiritualmente, e que nós possamos ser, sim, vestirmos a carapuça plenamente de discípulos do Mestre, na onde nós temos que reverberar, nós temos que irradiar amor, bondade, caridade, distribuirmos perdão. Essencial para mantermos uma vida saudável aqui no plano físico. E claro, que a verdadeira vida, que é espiritual, se nós realizamos esse serviço, nesse laboratório que nós estamos, que é o plano físico, que é a oportunidade que nos dá de crescermos, principalmente moralmente, de despojarmos de débitos que carregamos há longo tempo e de retornarmos à pátria espiritual, que é a verdadeira vida, já melhor do que havíamos quando saímos de lá, já estamos cada vez mais no Cristo vivo. Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Nós já estamos partindo para o encerramento. Ô, Rangel, Oi. essa parte aí de Jesus, que ele expulsa Os vendilhões. do templo, eu já me peguei várias vezes me perguntando se isso será que não era uma figura de linguagem que foi usado, porque a gente pensa numa figura tão doce como é Jesus e não encaixa com o relato que é colocado, né? Não. A gente não consegue imaginar Jesus jogando mesa para cima, chutando cadeira, fazendo esse tipo de coisa. Então, sei lá, para mim isso aí é meio que uma figura de linguagem. Às vezes, quem escreveu quis colocar um tom um pouco mais sério, um pouco mais, né, mais duro nisso e colocou dessa forma. Porque quem traz na teoria, né? Porque nós sabemos que a Bíblia, ela não é só dos discípulos, né? Mas quem traz essa vertência do mesmo modo é Marcos e Mateus.
Eu tenho a plena convicção que Jesus ele chegou na sua autoridade moral, mas não nesse jogar mesa para cima. Tanto que é o que eu falei, Fabiano, quando eu fui numa palestra na onde foi remetido isso, eu falei, nossa, Jesus fez isso, porque isso é um contexto, é uma figuração muito humana, né? É uma figuração muito humana, mas peraí, Jesus era humano, não, mas aquele humano mais baixo, né? Humano violento, humano tal. Então, eu acredito muito na autoridade moral dele, na onde ele chegou de uma maneira mais ríspida e áspera, mas não ao ponto de fazer destruição. Destruição. Mas eu sigo esse mesmo raciocínio, viu, Fabiano? Sigo o mesmo raciocínio. E lembrando que os discípulos trouxeram, mas teve tantas outras traduções, né, e imersões, onde que se movimentaram isso. Por isso, gente, a importância da doutrina espírita, ela sim se baseia no Novo Testamento e tá tudo bem, é importante, mas dentro do modo coerente de estudo e da fé raciocinada, nós sim elencamos, através até mesmo de obras pós as obras básicas, elencamos de estudos na onde realmente a gente consegue visualizar a coerência, talvez numa passagem que não traga tanta coerência. E é legal, Fabiana, é legal mesmo elencar isso e trazer isso, porque Jesus não era violência. Mas a autoridade moral dele deve ter chegado ali e meio que, talvez, provocado um desespero entre os vendilhões, e ao tentarem sair correndo, derrubaram tudo, né? Procurar ver num contexto mais racional. É a fé raciocinada que tanto nós estudamos aqui. Perfeito, Fabiana, é isso mesmo. É muito bom, e sendo esse um conteúdo de estudo nosso que a gente sobe para o YouTube, né? Onde, de um certo modo, a gente consegue ter um acompanhamento que tem algumas visualizações que não é só do nosso grupo, né? É igual, por exemplo, a primeira lição que eu subi no grupo, Fabiano, teve 59 visualização. Opa, então peraí. Esse negócio meio que movimenta, né? As últimas nem tanto, porque é interessante falar que as lições, de um certo modo, se alguém está seguindo, procurar escutá-las, né? De um certo modo, o pessoal está vindo etapa por etapa. Então, de repente, não escuta toda semana, escuta outros estudos também e tudo mais. Mas só para você ver o alcance que a gente tem, né? É interessante esse estudo nosso, e a importância disso. Importância até para nós. Isso faz nós também, de um certo modo, melhorarmos como pessoas, melhorarmos como espíritos e ter mais responsabilidade perante ao cristianismo, né? Bom, gente, vamos partir para o encerramento. Fabiana, eu vou pedir para ti fazer a prece de encerramento para nós. Faço sim, Angel. Mais uma vez lembrando, né, que hoje, como Dia das Mães, a gente quer felicitar todas as mães, porque é uma prova muito dura, e é uma prova de amor sublime, porque uma mãe, a gente que é pai, a gente às vezes fica até meio enciumado, né? Mas tem gente que perde mim me cutucando já, sabe? Mas o amor de mãe não tem como a gente comparar. Filho doente quer dormir com quem? Estou escutando aqui, ó. Filho doente quer dormir com quem? Com a mãe ou com o pai? Com a mãe, sim. É verdade, é verdade. Isso é fato. Por mais que às vezes o homem tenha aquela figura de proteção, de força, mas quando a gente está doente, a gente está mais suscetível a qualquer tipo de coisa, a gente quer ficar com a mãe, não quer ficar com o pai. Está mais necessitado, né? Aí os maridos não dá. Aí os maridos dormem no sofá e os meninos dormem junto com as mães. Verdade. Sabe?
Mas isso faz parte de ser pai também, né, Rangel? E tá tudo certo. É, Né? O mecanismo e a logística tá tudo correta, mas claro, a mãe ela é essencial, né? Não tem como tirar isso dela, até por causa da a bênção da própria concepção, né? Já o bebê desde o feto, né? Desde cedo já tirando as vitaminas das mães, né? Já pegando tudo. Então, isso, até mesmo materialmente, corporalmente falando, isso já vem de longo tempo, desde o momento da concepção até no decorrer da vida, né? A importância da mãe ela é essencial, não tem como, né? Mensurar isso. é isso aí. Vamos lá, então. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, tia Marlene. Obrigado, tia Ivanete. Obrigado também a Fabiana e a Júlia, que esteve conosco aqui, mas caíram, provavelmente. Obrigado a Mirella, a Vitória e a Rafaela. Desejo novamente, faço das suas palavras, Fabiano, as minhas novamente, um feliz e abençoado Dia das Mães, mesmo sendo todos os dias. Mas, claro, é necessário gatilhos para que possamos novamente relembrarmos, né, e termos a verdadeira significação do que é uma mãe. Né? É essencial esse entendimento. Felicite, Fabiano, todas as mães da sua família, tá? Aos amigos e amigas que nos acompanham também pela plataforma do YouTube, também tenham um feliz e abençoado Dia das Mães, sejam amparadas, sejam aconchegadas com todos os amores possíveis que possam ter, vocês merecem. Que tenhamos uma semana abençoada também e leve, né? Dentro do que nós temos que vivenciar, e que assim seja, e dando tudo certo, se Deus quiser, domingo que vem estamos aqui novamente. Um bom domingo para todos, uma boa semana, e até domingo que vem, se Deus assim permitir. Se Deus quiser. Um abraço a todos.